Ananda, boa noite. Ananda está na escola? Oi, tava no mudo aqui, nem ouvi. Boa noite. É, Você está em boa casa ou na noite. escola? Eu tô em casa, é porque eu tô grávida e eu não posso ir. Ah, você está na mesma situação que a minha. Pois é, Ah, então tá bom. Vou aguardar um pouquinho para ver se o pessoal entra da escola para a gente começar, tá? tá bom. Boa noite, pessoal da escola, tá me ouvindo? Sim, Sim? tá ouvindo. Tá bom. Douglas, você prefere que eu mande os links nos grupos? Prefiro. Tá, então eu vou ficar mandando Está lá, mais tá? fácil. Então tá. Então tá bom. A Amanda está assistindo aula. Ô, Larissa, você vai dando anotando para mim quem está frequentando as aulas online, tá? Tá, vou te passar a relação, então. Passa para Dorcas, porque é a Nanda é a Nanda, a Paloma, a Nanda, a Paloma e a Gabriele Alves que pode ficar online, tá? Tá, a Letícia está conectando aqui agora. Não tem frequência. Tá, Então tá, então avisa para ela que ela está tomando falta aqui na escola. tá bom. Tá? Vou falar. É, Letícia, boa noite, está me ouvindo? Meninos, então vamos lá, terceiro C. Sempre que a gente não tem aula de física, né? Pessoal, nós vamos então tratar sobre só um segundinho, tá? Letícia, eu tô te mandando mensagem aqui, saiu para todos, mas é para você, tá? Dá uma olhadinha e depois me responde se você pode estar presencial ou não, tá bom, Letícia França? Que ele pediu para confirmar com você.
Se você não está dentro do grupo que não pode estar presencial, você vai estar com falta, lá na escola, tá? Depois você fala para mim, eu tenho que passar para ele. Ah, entendi. Aí no seu caso, você não tá. No seu caso, você tem que então pegar um atestado médico e levar lá, tá? Para abonar a falta, tá bom, Letícia? Meninas, então vamos lá. Eu já comecei esse conteúdo aqui com vocês, já tem até um tempinho, né? A gente ficou uma semana aí de recesso, agora estamos de volta. Antes da gente falar do nosso conteúdo e relembrar essa parte teórica aqui, sobre efeito fotoelétrico, eu quero reforçar com vocês que, como eu não vou poder estar na escola devido à minha situação atual, né, por estar gestante, nosso contato continua sendo no grupo de WhatsApp de vocês. Inclusive, eu vou até conversar com a Dorcas sobre as nossas atividades, porque eu pretendo continuar, tá, com o modelinho nosso de atividade, mas para esse quarto bimestre eu quero trabalhar mais com o formulário do Google. Então, vocês só vão acessar o link e responder as atividades para mim. Mas, para isso, eu preciso da colaboração de todos que acessem lá, responda, para que a gente tenha nota para esse quarto bimestre, para não ficar tão bagunçado quanto ficou o anterior, tá? O que salvou muita gente no bimestre passado foi a questão da inscrição de vocês lá do Enem. Para esse quarto bimestre não tem inscrição de Enem, né? Tem a prova que vocês fizeram ontem, e as atividades que a gente vai realizar mais prova. Então, fiquem atentos ao que vai ser passado lá por mim, viu? Todos entenderam, compreenderam? Sim? Acredito que sim, né? Beleza, então vamos lá. Nós vamos destacar aqui o estudo do efeito fotoelétrico e do átomo de Bohr, tá? Dentro desse estudo se destaca 2 nomes, que é o Bohr e o Albert Einstein, tá? Além da quantização de energia proposta por Max Planck. Esses assuntos é o que vai mergulhar, né, na física moderna. Então, vamos lá. A física, ela é dividida em 2 períodos, física clássica e física moderna. Tudo que foi postulado dentro da física até antes do ano de 1900 é física clássica. Do ano de 1900 até os dias atuais, tudo que foi desenvolvido e é desenvolvido até hoje pertence à física moderna, tá? A física moderna, ela provocou uma mudança radical em alguns conceitos da física clássica, alguns. Então, quebrou-se alguns paradigmas e também ela traz consigo um rápido progresso tecnológico e todo o recurso tecnológico que nós temos hoje em nossas mãos. Alguns nomes, eles são importantíssimos nesse processo, que é o Albert Einstein, Louis Victor de Broglie, Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Ernst Rutherford e Marie Curie, tá? Então, a física moderna ela vai se basear em 2 teorias principais. A primeira delas é o quanta, teoria do quanta, né? Postulado por Max Planck no ano de 1900, e a teoria da relatividade, postulado por Albert Einstein em 1905. Claro que a gente vai entender o que quer dizer essa teoria do quanta. Gente, tudo está relacionado à carga elétrica, tá?
a elétrons. Então, vamos lá. A teoria do quanta é a teoria da energia radiante, mas essa energia radiante, seja de luz ou qualquer outro tipo de energia, ela não é emitida ou absorvida de um modo contínuo. Pelo contrário, ela é emitida ou absorvida em proporção descontínua. Quer dizer isso? Que essas partículas que vão transportar uma quantidade de energia, elas transportam essa energia numa quantidade bem definida, tá? Essas partículas é que são chamadas de fótons. E a energia de cada fóton é chamada de quantum, que no plural significa quanta, ou seja, quantidade, tá? Então, o quanto é a energia radiante de frequência, tá? Que é dada por essa fórmula aqui. Energia é igual constante de Planck, que é o H, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência dessa luz, dessa energia, tá bom? Da emissão dessa energia. Quem foi Max Carl Ernst Ludwig Planck? Era um físico alemão. Ele dedicou seu estudo na irradiação térmica, óptica e na termodinâmica. E ele formulou essa teoria do quanta e recebeu um prêmio Nobel por isso no ano de 1918. Então, como eu disse para vocês, quanta é o plural de quanto, que vem da palavra latina, que significa quantidade, tá? E aí, vamos ver o que ele falou sobre esse efeito. Esse efeito aí do fotoelétrico, tá? Ele diz o seguinte, que quando nós temos uma radiação eletromagnética, essa radiação, ela incide, tá? Sobre uma superfície de metal. Os elétrons que são incididos nessa superfície de metal, eles podem ser arrancados da superfície, tá? Eles podem ser arrancados dessa placa de metal. Esse efeito é o que é chamado de fotoelétrico, tá bom? Então, os elétrons, eles são arrancados dessa placa de metal, e quando eles são arrancados, o nome desse processo é chamado de efeito fotoelétrons, tá? Ou efeito fotoelétrico, ou fotoelétrons, tá? Ele simplesmente disse isso. Ele não detalhou como acontece, ele só disse assim, quando acontece uma radiação eletromagnética sobre uma superfície de metal, por exemplo, os elétrons vão ficar em cima dessa placa de metal, nessa superfície, e eles podem ser arrancados de lá. E quando eles são arrancados, isso é o efeito fotoelétrico, tá? Isso é o fotoelétrons. Aí veio Einstein e explica como que isso aconteceu. Como que isso surgiu. E olha só. O Einstein diz o seguinte. Ele levou em consideração, né, e explicou que esse efeito fotoelétrico só acontece devido à quantização de energia que é liberada nessa irradiação, tá? Nessa radiação incidente. E ele diz assim, que um fóton da radiação incidente, ao atingir o metal, ele é completamente absorvido por um único elétron, tá? Então, esse fóton, ele é completamente absorvido por um único elétron. Isso faz com que esse elétron ceda a sua energia, ou seja, sua constante
de Planck vezes a frequência, ele vai ceder a sua energia. Quando ele cede a sua energia, ele vai ter aí uma energia adicional. Com essa energia adicional que os elétrons do metal absorvem, quebra-se então uma barreira, tá? E os elétrons conseguem escapar do metal. Então, Einstein diz o seguinte, que a luz ou outra forma de energia radiante é composta por partículas de energia. E essas partículas de energia é que são os fótons. Porém, a energia mínima necessária para arrancar um elétron do metal é dada pela função trabalho. E trabalho na física é representado por essa letra, por esse símbolozinho aqui, ó. Parece um zero cortado, tá vendo? Esse é o símbolo da função trabalho. Com isso, ele postulou a equação fotoelétrica, que recebeu seu próprio nome, equação fotoelétrica de Einstein. Ele diz que a energia dos fótons ela é absorvida pelos elétrons do metal, que vão vencer a barreira de energia de trabalho do mesmo e adquire com isso uma energia cinética na sua emissão. Energia cinética é energia de trabalho, tá, pessoal, na física. Então, a energia cinética máxima nessa radiação incidente sobre a placa de metal se dá pela função do trabalho e a relação é constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência, menos a função trabalho, tá? Essa é a energia cinética máxima. Porém, a gente tem uma energia cinética mínima. A energia cinética mínima, eu vou ponderar a partir dos elétrons que vão escapar desse metal. E aí a gente viu no slide anterior, ó, que a função trabalho é a energia mínima necessária para que esse elétron consiga escapar do metal. Então, ele relacionou que a função trabalho é igual a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência mínima, que ele chamou de F0. E aí, a equação fotoelétrica de Einstein fica completa assim. Energia cinética máxima é igual constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência máxima, que é a frequência final, né? Menos a frequência mínima, que ele chamou de frequência zero, tá? Uma curiosidade, quem foi Einstein, pessoal? Ele era um físico alemão, é um dos nomes, acho que vocês devem ter ouvido e familiarizado com ele. Einstein é muito falado até dias atuais. Aos 26 anos, ele publicou vários trabalhos, e um deles foi a teoria da relatividade especial e a explicação desse efeito fotoelétrico que a gente está estudando agora. Para isso, ele esteve no Brasil, no nosso país, lá no estado do Ceará, na cidade de Sobral, tá? E em 1919 foi onde ele postulou essa explicação sobre o efeito fotoelétrico. E com esse postulado dele, ele recebeu um prêmio Nobel no ano de 1921, tá? Então, aqui, ó, a gente explica, né, entende um pouquinho como que esse efeito do fotoelétrico funciona através da teoria de Einstein. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos lá. Aplicações do efeito fotoelétrico. Você sabe o que é? Você sabe o que é um chip CCD usado em máquinas digitais?
Sabe como é o controle de portas de elevadores e as portas de shoppings? O que dizer do funcionamento de esteiras de caixas de supermercado? Quem gosta aí de tecnologia, ou entende, ou é fotógrafo que entende um pouquinho disso daqui, esse efeito fotoelétrico explica um pouquinho de como essas três responde essas três perguntas aqui, tá? Vou deixar essa discussão para a nossa próxima aula, claro, e vamos prosseguir. Então, ali a gente entendeu o que é uma energia radiante, tá? Radiante incidente. Agora a gente vai entrar em outro assunto, que é o modelo atômico de Bohr, tá? O Bohr, ele era um físico dinamarquês, que é o David Henrik Niels Bohr, tá? Ele era um físico dinamarquês e ele descobriu aí as propriedades radioativas do urânio-235 e foi um papel importante na pesquisa que resultou a fabricação da bomba atômica pelos Estados Unidos na sua época. O Bohr, ele consegue isolar o átomo de hidrogênio e estruturar e explicar como que um átomo de hidrogênio funcionava. Então, ele diz o seguinte, que o átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo atômico, não só o hidrogênio, como todos os átomos de metais, não metais, tá? Tem um núcleo atômico. Nesse núcleo atômico, ele é composto por uma carga positiva, que é o próton, tá? E ao redor desse núcleo atômico, ele tem orbitais em formato circular, tá? Que é a nossa eletrosfera, onde se encontram os elétrons de carga negativa. Os elétrons, eles não ficam parados, eles não ficam imóveis, pelo contrário, eles se movimentam o tempo todo dentro dessa eletrosfera. E eles ficam ali porque eles são atraídos pelo núcleo atômico desse átomo, tá? Através de força de atração eletrostática, que é a força centrípeta responsável por esse movimento, tá bom? Então, ele postulou, né, através disso, a sua teoria. E ele diz assim, que apenas alguns desses orbitais, onde estão os átomos na eletrosfera, são estáveis e bem definidas, que ele chamou de estados estacionários. Ali é onde é permitido o elétron permanecer. Estado estacionário, eletrosfera, tá? Nelas, o átomo ele não vai irradiar energia, tá? Pelo contrário, ele vai conservar a energia total dele. E aí, para explicar isso, utiliza a mecânica clássica, que descreve esse movimento do elétron. Depois ele falou que esse elétron, aí ele pôde observar que esse elétron ele pode mudar de um estado estacionário para o outro. E essa mudança é possível quando a energia do fóton absorvida ou liberada nesse processo vai corresponder à diferença entre as energias dos níveis envolvidos. Então, funciona assim. Quando o elétron passa de um estado estacionário de energia para outro estado estacionário de energia, nós consideramos que o estado estacionário de energia que ele chegou é maior do que o estado estacionário de energia em que ele estava. E a gente calcula a diferença entre eles. Então, o estado estacionário de energia que esse elétron chegou, vamos chamar de E', menos o estado estacionário de energia que ele estava, que vamos chamar de E. Essa diferença será igual à constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo,
vezes a frequência, tá? Essa frequência, pessoal, é a frequência do fóton que foi observado, ou seja, a frequência que faz com que esse elétron se movimente, tá? E, por fim, ele diz assim, que as órbitas permitidas ao elétron são as órbitas em que o momento angular do orbital do elétron é múltiplo inteiro, tá? Então, assim, a gente vai considerar a massa do elétron, a velocidade do orbital e o raio da órbita em que ele está. O inteiro, ele chamou esse inteiro de órbita que permite o elétron se movimentar, ele chamou de N. E disse que como são mais de um nível, ele disse que tem N1, N2, N3, N4 e assim sucessivamente até que vai todos os subníveis. Então, pessoal, ó, ele vai considerar que a massa do elétron vezes o raio da órbita onde ele está, o raio do orbital, tá? Vezes a velocidade é igual a o inteiro vezes o vetor desse inteiro, ou seja, onde ele se encontra. Resumindo, os raios das órbitas permitidas é dada por essa fórmula. Rn é igual o inteiro da órbita elevado ao quadrado vezes o raio de Bohr. E o raio de Bohr é 0,53 amperes. Esse raio de Bohr se corresponde ao estado estacionário fundamental desse elétron. Quer dizer o quê? Que é o menor raio que ele pode possuir. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar comigo? Alguém me responde? Vocês conseguiram acompanhar comigo, gente? A Ananda colocou aqui. O pessoal da escola parece que a conexão tá caindo toda hora, né? Pessoal da escola, a conexão tá caindo aí demais? Ou vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém pode me responder? Não? Então tá. Então vamos lá, prosseguindo. Tá cortando. Tá cortando muito? Cortando muito. Vou ver se eu mando para vocês o material no grupo, tá? Pra vocês darem uma olhada, pelo menos. Então, a energia mecânica do elétron, né, nesse orbital inteiro, será o enésimo desse estado estacionário, ou seja, o menor raio que ele tiver, o enésimo, né, lá no último estado que ele pode chegar. E é expressa por essa fórmula, que o enésimo dessa energia é igual a menos 13,6 dividido pelo inteiro dele ao quadrado. E aí, os níveis de energia desse elétron no átomo está representado aqui por esse gráfico. Então, ele começa com menos 13,6, e aí ele está aqui no primeiro nível. Quando ele sobe para o segundo nível, ele vai a menos 3,4. Terceiro nível, menos 1,51. Quarto nível, 0,85. E assim sucessivamente até que ele chega no seu enésimo, lá no seu infinito. Então, se a relação é, você vai pegar menos 13,6, dividir por n ao quadrado. Quem é o n? O n é os inteiros, é os níveis que ele pode chegar, tá? Então, é isso que a gente faz. Essa é a continha simplesinha que a gente faz, tá? Então, suponhamos que ele está lá no nível 1.
vou fazer essa relação. Passou lá ele está no nível 1, ele está em menos 13,6. Ele vai lá para o nível 2. Então, vou ter 13,6 dividido no nível 2 por 4, porque é n ao quadrado. Então, nível 2, 2 vezes 2 é 4. Ele vai estar lá no... Ele vai ter um resultado aí de enésimo de menos 3,4, tá? Aí lá do nível 3, do nível 2, ele vai para o nível 3. Então, eu vou pegar menos 13,6 e vou dividir por 9, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Vou ter como resultado menos 1,51. E assim sucessivamente até que eu chegue a um enésimo. Cheguei no nível 4, pessoal, nível 0 e depois níveis menores que esses, não preciso nem terminar de calcular, só para vocês entenderem como que faz o cálculo. Compreenderam? Só sobrou a Nanda e Letícia. Caiu lá a conexão da escola, né? Como sempre. Então, meninas, aqui tem uma perguntinha. Você sabia que a molécula de cafeína é um dos componentes fundamentais do computador quântico? Devido às suas propriedades físico-químicas, a molécula de cafeína seria usada na fabricação de biochips, microcircuitos, nos quais se empregam macromoléculas como unidade de armazenamento de informação. Meninas, eu vou com vocês duas até aqui, tá? Oi, gente. Eu vi, caiu, né, bem no finalzinho. Não consegui entender vocês da escola, pessoal. Vem alguém aqui, digita para mim no bate-papo. Vocês estão me perguntando ou falando para mim? Que eu não consegui compreender. Mas também não entende, não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para ajudar, eu vou postar a gravação da aula no grupo, tá? E o material lá. Como eu disse para vocês, eu vou também, tá vendo que a coordenação, minhas atividades eu vou estar postando lá no grupo de WhatsApp, então fiquem atentos a isso e façam as atividades, tá? Eu vou passar bastante trabalho para vocês e atividades, mas no formato de formulário mesmo, para que vocês façam, para a gente fazer a média de vocês esse quarto bimestre. A gente terá trabalho, atividade e prova, tá? Eu vou com vocês até aqui, até porque a conexão da escola está caindo, mas o que eu tinha de teoria para passar para vocês era isso daqui. Próxima aula a gente trabalha exercícios, tá bom? Meninos, então tenham uma boa noite. Pessoal da escola, Ananda, Letícia. Letícia, não esqueça de resolver a sua situação, tá? Inclusive, seria bom, Letícia, você tem o telefone da Dorcas, coordenadora do noturno? Qualquer coisa, manda um toque no WhatsApp para mim. Se você não tiver, eu te mando o contato dela. Você explica para ela por que você não está indo no presencial. Depois providencia o atestado para levar, tá, Letícia? Porque essa questão de falta é séria. Para você não ficar com falta, que falta reprova. Ainda mais agora, falta menos de 2 meses para o ano acabar. O ano letivo, né, gente? Não é o ano em si, é o ano letivo. Então, dá uma olhadinha nisso, tá? Tenha uma boa noite. Até a nossa próxima aula. Tchau.